Bom, estimados alunos, essa é a nossa primeira aula virtual propriamente, que nós retomamos o conteúdo a partir daquele momento em que tratávamos exclusivamente da forma presencial, e hoje, nessa modalidade virtual, nós vamos retomar daquelas ações que nós vimos falando, que são as ações de demarcação e divisão de terras particulares, ação discriminatória de terras públicas e procedimentos consensuais de demarcação. A ação de demarcação e de divisão de terras, eu disse a vocês, podem ser ações separadas e podem ter também modalidades consensuais ou até extrajudiciais, como está previsto no artigo 751, e uma modalidade homologatória, onde as partes levam para o juiz pronto a sua ação de divisão ou a sua ação de demarcação, e ele apenas homologa pelo artigo 725, inciso 8 do CPC, que trata da jurisdição voluntária. Além disso, a ação discriminatória de terras públicas ou terras públicas devolutas, da Lei 6.383 de 1976, que é a forma do patrimônio público devoluto, das terras devolutas da União, estados e municípios, ser separada daquelas terras particulares. Aqui no DF é comum, essa é uma lei federal, não é uma lei nacional, ou seja, uma lei que, embora feita pelo Parlamento da União, se aplica a estados e municípios. Essa lei é uma lei federal, mas alguns estados, quando vão utilizar ações para separar o seu patrimônio devoluto estadual do patrimônio particular, também utilizam essa lei federal 6383. E depois tem outros 3 procedimentos administrativos, que é bom lembrar também, aparece no nosso material que está na academia, que é o procedimento administrativo discriminatório de terras públicas, que é feito pelo INCRA, e que está dentro da mesma lei de discriminatória de terras públicas, mas tem todas as etapas muito similares ao procedimento judicial, mas é decidido por um órgão triplo de servidores ou funcionários do INCRA. Um procedimento administrativo de demarcação de terras indígenas, eu mencionei a vocês, do decreto 1175 de 96, e ainda o procedimento administrativo de demarcação de terras quilombolas, do decreto 4887 de 2003. Esses dois últimos, ao contrário do INCRA, acontecem no Ministério da Justiça. E neste momento, no ano de 2020, eles estão e provavelmente serão alterados por outros procedimentos administrativos que virão provavelmente em decretos novos que alterem esses decretos de 96 de 2003. Então, o mais do que aquele conjunto de 2 procedimentos judiciais previstos no CPC, eu tento, com este material, passar um conjunto maior de informações que envolvam tudo aquilo que trata no nosso sistema judicial ou extrajudicial, administrativo e jurisdicional, da divisão e demarcação. Então, não só terras particulares, mas também terras públicas, que tem um aspecto comum aqui no Distrito Federal, por conta de haver muitas terras públicas, né? E também aqueles outros 2 ou 3 administrativos, os 2 do Ministério da Justiça e um do INCRA, quando envolver terras públicas devolutas federais, ou também, se for usado subsidiariamente, estaduais ou até municipais. É possível que o município, imaginem, no estado do Amazonas, tenha recebido da União ou do próprio estado do Amazonas territórios, terras federais ou estaduais, e por isso o município, excepcionalmente, pode também ter terras públicas municipais. Bom, mas antes disso eu queria, como esse é um vídeo e a metodologia era outra, eu queria retomar aquele nosso primeiro encontro e queria que vocês atentassem aonde fica esse procedimento de terras devolutas, especialmente olhando o material que nós temos no Academia, que é aquela primeira tabela que trata, eu chamo de procedimentos especiais cíveis de conhecimento após o CPC 2015. Eu vou virar, como não tenho ainda o sistema
que permite a aula, eu vou virar o meu celular, porque não estou identificando o recurso aqui que permite girar a imagem. Então, o que vocês veem aqui é o CPC 2015 e a jurisdição contenciosa, né? E depois a jurisdição voluntária. Nós estamos ainda no curso daqueles procedimentos de jurisdição contenciosa que estão no CPC, embora sempre, como neste caso, a gente trate dessas outras ações ou procedimentos administrativos. Então, nós estamos nessa altura aqui, ó, ação de demarcação de terras particulares, em cinza, a demarcação por escritura pública, do 571, mencionei vocês, a ação de divisão de terras particulares, às vezes podem aparecer as duas, e o primeiro artigo que trata delas diz da possibilidade da proposição de ambas as ações conjuntamente. Depois, os outros procedimentos que não estão dentro do CPC, mas que, de qualquer modo, trazem aquela possibilidade que está no nosso material, que são as ações de demarcação e divisão de terras particulares em seu conjunto. Em laranja, os que são não contenciosos, né, do 725, inciso 8, o do 751, e depois os administrativos, que são o do INCRA e os dois do Ministério da Justiça. Então, retomem e lembrem sempre que vocês têm que ter em vista esse conjunto todo que está nessa tabela inicial, porque sempre o que se estuda para um procedimento tem sentido para os demais. Então, eu vou retomar seguindo a legislação, usando a mesma metodologia que eu uso na sala de aula. E nós temos que seguir a partir do artigo 569, e aqui eu repriso um pouquinho, rapidamente, aquilo que nós tínhamos visto na sala com relação a esse procedimento. O artigo 569 trata de legitimidade. Ele começa por um verbo, né? Cabe ao proprietário a ação de demarcação para obrigar o seu confinante a extremar os respectivos prédios, fixando-se novos limites entre eles ou aviventando os já apagados. Então está aqui a causa de pedir, se vocês quiserem identificá-lo, e está aqui também o pedido, a causa de pedir e os legitimados. Não diz quem é o juiz competente, mas nas ações de natureza real, ou seja, ações que envolvam imóveis, o juiz competente é aquele, seja da Justiça Comum Estadual ou Comum Federal, eventualmente se envolver algum ente federal, aquele juiz que tem a jurisdição sobre a área territorial onde se situa o imóvel. Então, cabe ao proprietário a ação de demarcação. Então, a ação de demarcação é aquela ação em que um proprietário, tendo visto desaparecer o sinal da sua propriedade com a propriedade do vizinho, propõe a demarcação. É improvável num apartamento, eu estou dentro do apartamento, mas se fosse possível isso, eu diria que naquela parede atrás, se tivesse desaparecido a parede, um muro, uma cerca divisória, um valo, um valado, um marco, um sinal que dividia essa minha propriedade com a propriedade do meu vizinho, eu poderia pedir a demarcação. Para quê? Para a reconstrução dos marcos divisórios. Por isso que o dispositivo diz para extremar, quer dizer, para pôr limites, extremar com S, os respectivos prédios. Só existe ação de demarcação entre prédios, né, entre imóveis, fixando-se novos limites entre eles, entre os dois imóveis, ou aviventando. Aviventar é tornar vivo. Se eles desapareceram por alguma razão, eu avivento, eu os torno mais vivos outra vez, ressuscitando esses marcos, quando já apagados. E a segunda ação, inciso 2 do 569, diz que cabe, então, quem é o competente? Ao condômino, a ação de divisão para obrigar os demais consortes a extremar também com S os seus quinhões. Então, as duas ações
Parece que se confundem, mas não. A ação de demarcação é ação minha contra o meu vizinho, que não tem relação nenhuma de parentesco ou de negócio comigo, porque caiu a cerca, caiu o muro, foi tapado o valo, desapareceram os sinais, ou porque não haviam, né? E a ação de divisão é a ação de partilha. A ação de divisão é a ação de partilha, que pode ser no direito sucessório, lá nas sucessões, quando 2, 3, 4, 5, 10 herdeiros recebem uma propriedade imóvel que não foi dividida, eles deixaram em comunhão por certo tempo, e a certa altura eles resolvem dividir. Por isso, a ação de divisão objetiva a extremar os quinhões. Pode ser no direito sucessório, mas pode ser também como fruto de um negócio. Eu compro em comum com um sócio meu um bem imóvel divisível, eu só posso dividir o que é divisível, no sentido físico da ação de divisão. Eu compro esse bem divisível, mas não divido, compro em comum. Então, a ação de divisão é a ação para extinguir a comunhão, a comunidade, a indivisão que existia. Eu sempre dou exemplo com o animal, então eu não posso dividir um bem, um automóvel ou um semovente, porque eles são indivisíveis. Ele perderia, o automóvel, seguramente, a funcionalidade se eu partisse no meio o Fusca que eu tenho em sociedade com alguém. Então, neste caso, a divisão de um bem indivisível pela sua natureza, como o automóvel, ou um bem indivisível pela regra legal, porque ele não tem o tamanho que permite a divisão, como é possível aqui no DF ou em qualquer outro município, que se diga terrenos com área inferior a 250 metros quadrados, ou a 200 metros quadrados, ou a 500, ou a 2.000, não podem ser divididos. Neste caso, não cabe a ação de divisão, porque a norma municipal, ou estadual ou federal disse, não, eles não podem ser divididos. Então, nestes casos, se eu preciso partilhar, eu tenho que vender, um compra do outro, ou vendo para um terceiro e divido o valor correspondente. Então, a ação de demarcação é para o meu vizinho, não é? O prédio do lado do meu, e a ação de divisão é a ação para partilhar o meu bem imóvel. Então, eu tenho um certo bem imóvel, como um círculo qualquer, eu vou pegar o papel e dizer a vocês, eu tenho um bem imóvel, e a cerca divisória entre o bem imóvel meu e do meu vizinho desaparece, como nesse pontilhado aqui. Então, o que eu preciso, neste caso, é refazer a cerca que divide o imóvel com o meu vizinho onde está o tracejado. Essa é a ação de divisão, desculpa, de demarcação. Eu preciso refazer uma nova linha que demarque o imóvel dele do meu. No caso da ação de divisão, para extremar os quinhões, os proprietários do imóvel rosa, que são 3 sócios, resolvem dividir o imóvel que estava marcado em rosa. A ação de divisão, então, é a ação de partilha de um imóvel que estava em comum. E eu preciso ou quero reparti-la. Então, a divisão é aqui. E a demarcação é refazer a linha. Então, a ação de demarcação é a ação para refazer a linha entre 2 prédios. E a ação de divisão é para separar quinhões A, B e C. Bem, é possível que essas duas ações, ou esses 2 procedimentos, sejam feitos cumulativamente. É possível que aquele problema que existia entre um imóvel A, que tinha uma cerca ou um muro divisório que tenha desaparecido, seja separado do imóvel B. Então, o imóvel B, que é dos 3 sócios, é um imóvel ainda em comum, sem o traço em azul claro, o imóvel B, não existe essa divisão, mas pode ser que um dos sócios daqui queira primeiro demarcar e refazer essa linha,
e depois dividir internamente o seu imóvel B dos demais sócios ou irmãos ou co-herdeiros. Então é possível, e isso está previsto exatamente no artigo 570, que diz é lícito, quer dizer, é permitido a acumulação dessas ações, caso em que deverá processar-se primeiramente a demarcação total, então eu faço aquela linha principal entre o imóvel A e o imóvel B, e depois faço a divisão entre os 3 sócios com aquela imagem do Y que eu mostrei a vocês. Então é possível que eu queira primeiro demarcar o imóvel A separando do B, ação de demarcação, e depois eu partilhe entre os 3 sócios ou sucessores ou irmãos ou filhos, donos, proprietários, coproprietários do imóvel B, aquela divisão entre eles 3. Neste caso, quando eu faço as 2 ações, que é possível, eu faço primeiro a demarcação, essa é a regra lógica, né? Eu primeiro demarco e separo o A e depois reparto entre os 3 herdeiros do imóvel inferior B, faço a divisão entre eles 3 com aquela imagem do Y que vocês vão memorizar, que estava também pontilhado. Bom, nestes casos, então, é claro, a separação principal, a demarcação entre A e B, o imóvel do proprietário A, do imóvel dos 3 proprietários do B, B1, B2 e B3, eu faço a seguir. O 571 vem aquela hipótese que está no nosso material em laranja, no comecinho dele, onde eu descrevo os procedimentos, é uma novidade deste código. E diz o seguinte: a demarcação e a divisão poderão ser realizadas por escritura pública, desde que maiores, capazes e concordes, quer dizer, só pode ser consensual, todos os interessados, observando-se no que couber os dispositivos deste capítulo. Então, o que cria o legislador de 2015 nesse CPC novo é uma hipótese completamente diferente, em que ele estabelece a possibilidade de que aqueles sujeitos, pode ser do imóvel A e do imóvel B, os 3 sócios do B e o proprietário do A, cheguem ao consenso, ao acordo, que o lugar de divisão é simples como naquele traço, nem sempre na vida real é aquilo, né? Eles chegam à conclusão que é possível estabelecer por escritura pública, são todos maiores e concordes, e essa é uma novidade do código que já existia com outras matérias em outras leis. Então vocês vão encontrar naquela nossa tabela que eu mostrei a vocês no primeiro dia, 10 outros procedimentos que a Lei Processual Civil e o Código de Processo Civil Novo trouxeram ou renovaram, os que existiam em leis anteriores, procedimentos administrativos, extrajudiciais, notariais ou registrais. Neste caso, a escritura pública de demarcação e de divisão pode ser feita num cartório de registro de imóveis. São imóveis, eu só demarco imóveis, então eu vou lá e faço a demarcação de 2 imóveis por consenso, por acordo, por concordância, diz a lei concordes, uso toda a metodologia que o código nos artigos seguintes faz, contratando um técnico, contratando um perito, fazendo a medição, os mapas, se isso for necessário, se a divisão tiver decomposto, feito desaparecer todas as divisas que existiam no imóvel demarcando, faço esse trabalho técnico, que corresponde no procedimento judicial a uma segunda etapa, faço ele e levo ao titular do registro de imóveis correspondente e faço uma escritura pública, ou faço uma escritura num serviço notarial e levo para o serviço registral. Qual é a finalidade da demarcação? É por fim aquela confusão que existia entre os 2 imóveis, o desaparecimento daquela linha demarcanda. Qual é a finalidade da divisão? É por fim ao condomínio, não é? O condomínio existe quando eu tenho um imóvel em comum com os meus irmãos, com os meus primos, com os meus sócios, né? E eu posso pôr fim a esse condomínio naquele exemplo que eu dei, estabelecendo um Y, porque eram 3 sócios. B1, B2 e B3. Eu divido entre os meus coproprietários
ou condôminos, o meu condomínio. São divisíveis os condomínios em que for possível essa divisão física e legal, né? Imaginemos o condomínio de apartamentos que vocês moram, os condomínios horizontais, né? De apartamentos, seguramente não é possível a extinção do condomínio, salvo se o prédio desaparecer por alguma razão e eu queira retomar a minha fração ideal. Então eu posso fazer uma ação, nesse caso, provavelmente de divisão para a extinção desse condomínio e aproveitar o meu terreno, a fração ideal que eu tinha no terreno em que eu comprei o apartamento. Então, essa ação, e por isso diz a regra processual civil, serve para terras particulares. Há uma pequena exceção, é que se pode, em alguns casos, fazer demarcações envolvendo entes públicos, quando a demarcação, e aí não se usaria ação discriminatória de terras públicas, eu uso também para terras não particulares, mas sim para terrenos públicos, quando o terreno público integra o patrimônio público administrativo como um bem particular, né? Não é devoluto. Então, nestes casos, é possível, e vocês vão encontrar na jurisprudência também, algumas situações em que os imóveis públicos, que são perfeitamente ou eram perfeitamente delimitados e são aproveitados com finalidade específica, tem uso especial, são utilizados, são divididos ou demarcados por meio dessas ações ditas no CPC para terras particulares. Então, nem só para terras particulares são usados esses dois procedimentos aqui previstos. Bom, o que é dito a seguir nos artigos 572 e em diante? Então, o 569 diz a competência, o cabimento, a legitimidade, a causa de pedir e o pedido. Eu tenho que saber por que eu estou pedindo, eu tenho que saber contra quem eu vou propor. Então, a ação de divisão tem como autor aquele que quer dividir dos seus condôminos. A ação de demarcação tem como autor aquele que quer que o seu vizinho demarque o seu terreno, a sua propriedade rural, a sua chácara, a sua fazenda, a sua dátia, o seu lote, a sua estância no sul do país. O 571 é a possibilidade, eu disse a vocês, de fazer tudo isso por meio extrajudicial, notarial, registral. O que diz o artigo 572? Fixados os marcos da linha demarcanda, os confinantes, está falando da ação de demarcação, os confinantes considerar-se-ão terceiros quanto ao processo divisório. Então, está falando que nas hipóteses de eu acumular as duas ações de divisão e demarcação, eu faço primeiro a demarcação e depois faço a ação de divisão, ficando-lhes, porém, ressalvado o direito de vindicar os terrenos de que se julguem despojados por invasão das linhas limítrofes, constitutivas do perímetro, ou reclamar a indenização correspondente ao seu valor. O que está dito no artigo 572? Que, se porventura, quando eu marco a linha definitiva, a linha demarcanda, e porventura o uso anterior era diferente, quer dizer, um estava aproveitando indevidamente o terreno, eu posso vindicar, quer dizer, eu posso pedir no sentido da possessória ou da reivindicatória, né? Vindicar, pedir, vindicar, o terreno que estava sendo usado inadvertidamente ou inadequadamente pelo meu confrontante, meu vizinho, ou posso, se eu quero deixar com ele o terreno, porque não é cômoda a divisão, eu posso pedir a indenização, que ele me pague o terreno que ele vai ficar usando no futuro, ou me entregue o terreno, vindicar. Então há uma possibilidade de composição e de reconhecimento de certa situação fática que tenha se consolidado. É possível, e aqui é um outro assunto, é possível opor nas ações de divisão e demarcação o uso capião como matéria de defesa. É possível que o meu vizinho diga que eu não tenho mais direito à à demarcação. Neste caso, do exemplo que eu dei do meu vizinho, do terreno ao lado, eu não tenho porque prescreveu a ação. E ele usa como meio de defesa
a alegação de que está lá há tantos anos e tem como seu, e todos o reconhecem assim, e alega o uso capião como matéria de defesa. Existe essa possibilidade, existe uma súmula do Supremo que reconhece isso. É claro que isso, a matéria sendo conflituosa, ele terá que provar que ele usufruía, usava, utilizava e se portava como proprietário e possuía há certo tempo, e aí tem que ver as modalidades do uso capião, que são várias, não é? Qual modalidade? Pode ser dos 5 anos, pode ser 10 anos, 15 anos que ele vinha utilizando. Então, é possível uma defesa do réu com uso capião. Bom, no caso do caput, voltando àquela hipótese de eu aceitar, eu vindicar ou aceitar a indenização, no caso do caput, serão citados para a ação todos os condôminos, se a sentença homologatória da divisão ainda não houver transitado em julgado, e todos os quinhoeiros dos terrenos vindicados, se a ação for proposta posteriormente. Parágrafo 2º. Neste último caso, a sentença que julga procedente a ação, condenando a restituir os terrenos ou a pagar a indenização, valerá como título executivo em favor dos quinhoeiros, para haverem uns dos outros condôminos que forem parte na divisão e de seus sucessores a título universal, na proporção que lhes tocar a composição pecuniária do desfalque sofrido. Então, nessa hipótese dos parágrafos 1º e 2º é muito mais complexa, dos parágrafos 1º e 2º do artigo 572, ele, voltando ao nosso exemplo gráfico aqui, é possível cumular e é possível, então, que o B1, um dos litigantes da propriedade B, promova a ação de demarcação contra o A e de divisão contra os seus sócios ou irmãos aqui. Neste caso, qualquer um dos condôminos do imóvel B pode sozinho propor ação. Então, ele põe como réus o A, porque ele quer a divisão, e os dois outros sócios seus, que ele quer a demarcação, perdão, e os dois sócios que ele quer a divisão. Feita a demarcação, aquele sujeito A sai do processo, porque a sentença se resolve quanto a ele, e segue a ação de divisão. A curiosidade, eu mencionei a vocês já anteriormente, é que a ação de divisão, assim como a ação de demarcação, tem duas sentenças. Tem uma primeira sentença que decide onde será a linha e uma segunda sentença que, carimba e homologa a divisão depois do trabalho de confirmação projetado pelo perito técnico, agrimensor, engenheiro, topógrafo, agrônomo, seja lá quem vá fazer esse tipo de trabalho físico no campo. Então, neste caso, se eu cumulo demarcação e divisão, posso ter uma primeira sentença definindo a linha, uma segunda sentença homologando a demarcação do imóvel A com o B, uma nova sentença da divisão e uma última sentença homologando a divisão. Esquisitamente, eu posso ter 4 sentenças e é uma ação interminável e complexa que pode durar anos e anos e anos. Então, reprisando rapidamente nessa primeira parte, esse é um dos procedimentos raros pelo seu conjunto de peculiaridades. Nós vamos passar uma segunda parte na segunda meia hora, e eu dividirei os blocos em 3 frações de meia hora sempre, e no meio eu vou tentar mesclar alguma outra curiosidade. Bom, nesse primeiro bloco nós vimos a possibilidade a quem cabe, qual é a razão, a causa de pedir, qual é o pedido. Vimos no 571 a possibilidade administrativa, extrajudicial, né? Vimos também no 570 a possibilidade de acumulação que transforma esse procedimento em um procedimento que pode ter até 4 sentenças. Então, uma primeira sentença que define a demarcação entre os dois imóveis, A e B, uma segunda sentença que homologa o trabalho do perito, uma terceira sentença que vai propor a divisão entre os 3 sócios ou herdeiros do imóvel de baixo, B, e uma última sentença, quarta, que vai homologar o trabalho desse
perito técnico que definiu a homologação. Tudo isso será poupado se as partes optarem pelo 571 e levarem todo esse trabalho de demarcação ou de divisão do Y no imóvel dividendo, né, no imóvel B dos 3 sócios ou herdeiros, levarem pronto e fizerem por escritura pública, e depois levarem a registro num cartório de registro de imóveis. Então, com isso, nós concluímos esse primeiro bloco.